A vida que construí. Parecia perfeita por fora, mas não era minha. Então, decidi mudar. Tudo. Meu nome é Ricardo, tenho 51 anos, sou arquiteto urbanista e moro em uma cidade média. Sempre fui aquele tipo de pessoa que gosta de planejar tudo, desde viagens até o que vou comer na semana. Acho que por isso, quando conheci a Mirella, há quase 10 anos, me encantei pelo jeito espontâneo dela. Ela era diferente de todo mundo que eu já tinha conhecido. Falava alto, ria de qualquer coisa, tinha uma energia que parecia contagiar o ambiente. Nos conhecemos numa festa de aniversário de um amigo em comum, o Lucas, e logo de cara ela me puxou para dançar, mesmo eu sendo péssimo nisso. Lembro que, naquela noite, pensei, é com alguém assim que quero dividir a vida. No começo, tudo era leve. Mirella me apresentava para os amigos dela, me levava para trilhas, para shows de bandas que eu nunca tinha ouvido falar. Ela dizia que eu precisava sair da minha zona de conforto, e eu achava isso ótimo. Meus pais, que são mais tradicionais, estranharam um pouco, mas logo aceitaram. A gente viajava bastante, tirava fotos sorrindo, postava nas redes sociais. Todo mundo comentava como a gente parecia feliz, como combinávamos. Eu também achava isso, ou, pelo menos, queria acreditar. Com o tempo, as coisas começaram a mudar, mas foi tão devagar que eu quase não percebi. Mirella sempre foi muito opinativa, mas de repente as opiniões dela começaram a se impor sobre as minhas. Se eu sugeria um restaurante, ela dizia, "Ah, mas lá é sem graça, vamos em outro." Se eu queria ver um filme, ela revirava os olhos. "De novo, filme de ficção científica? Você só gosta dessas coisas de nerd." No início, eu ria, achava que era só brincadeira. Mas depois de um tempo, percebi que eu quase nunca fazia o que eu queria. Era sempre do jeito dela. Teve um dia que marcou muito para mim. Eu tinha acabado de receber uma proposta para coordenar um projeto grande no escritório, algo que eu esperava há anos. Cheguei em casa animado, querendo dividir a notícia. Mirella estava sentada no sofá, mexendo no celular. Quando contei, ela nem olhou para mim direito. Só disse, "Nossa, mas isso vai te deixar ainda mais ocupado, né? E eu, como fico?" Fiquei sem reação. Tentei explicar que era importante para mim, que era uma chance de crescer, mas ela só respondeu, "Você já passa tempo demais fora, Ricardo. Depois não reclama se eu começar a sair sozinha." Aquilo me doeu, mas eu engoli. Achei que era só um comentário infeliz, que ela estava de mau humor. Só que esses comentários começaram a se repetir. Mirella sempre tinha uma crítica, uma ironia, um jeito de me fazer sentir culpado por qualquer coisa que eu quisesse fazer sozinho. Se eu saía com meus amigos, ela mandava mensagem o tempo todo, perguntando onde eu estava, com quem, mandando foto do relógio. Uma vez cheguei em casa meia hora depois do combinado porque o trânsito estava horrível. Ela ficou me esperando na porta de braços cruzados e disse, "Engraçado, né? Quando é para sair comigo, você nunca atrasa." Eu tentei explicar, mas ela não quis ouvir. Ficou emburrada a noite toda. No começo eu tentava argumentar, mas logo percebi que não adiantava. Mirella sempre dava um jeito de virar o jogo, de me fazer sentir errado. Se eu reclamava de alguma coisa, ela dizia que eu era dramático, que estava inventando problema. "Você é muito sensível, Ricardo. Precisa aprender a levar as coisas na esportiva." Eu comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu era sensível demais? Será que estava exagerando? Outra coisa que me incomodava era o jeito como ela falava. De mim para os outros. Em reuniões com amigos, ela fazia piadas sobre meus gostos, sobre meu jeito de ser. "O Ricardo é tão certinho que até para comer pizza ele faz planilha." Todo mundo ria, e eu também, mas por dentro aquilo me machucava. Eu sentia que ela não me respeitava, que precisava me diminuir para se sentir melhor. Uma vez, numa festa, ela contou para todo mundo que eu tinha medo de altura, riu e disse, "Imagina,
Um homem desse tamanho com medo de subir em escada. Eu fiquei sem graça. Tentei mudar de assunto, mas ela continuou. Depois, quando reclamei, ela disse: "Ah, para. Foi só uma brincadeira. Você não sabe brincar?" Com o tempo, Mirella começou a controlar até as pequenas coisas do meu dia a dia. Se eu comprava uma roupa nova, ela perguntava quanto tinha custado. Dizia que eu gastava dinheiro à toa. Se eu queria visitar meus pais, ela sempre inventava um compromisso. Dizia que era melhor deixar para outro dia. Quando eu insistia, ela fazia cara feia, ficava de mau humor. Eu comecei a evitar conflitos, a ceder em tudo, só para não ter que lidar com o clima ruim. Meus amigos começaram a perceber que eu sumia, que não participava mais das coisas. Quando perguntavam, eu inventava desculpas. "Ah, estou ocupado. Muito trabalho." Mas, na verdade, eu estava cansado de ter que justificar tudo para Mirella. Teve uma vez que eu quis fazer uma viagem sozinho para um congresso de arquitetura em outra cidade. Era uma oportunidade incrível, mas Mirella ficou furiosa. Disse que eu estava inventando desculpa para fugir dela, que eu devia estar querendo encontrar alguém lá. Eu tentei explicar, mostrar os e-mails do evento, mas ela não quis saber. Ficou dias sem falar comigo direito. Só respondia com monossílabos. Eu acabei desistindo da viagem. Disse para o escritório que não ia poder ir. Depois disso, comecei. E a recusar convites, a evitar qualquer coisa que pudesse deixá-la chateada. O pior é que, por fora, tudo parecia perfeito. Nas redes sociais, a gente postava fotos sorrindo, viajando, jantando em restaurantes legais. Os amigos comentavam: "Casal. Lindo, quero ser igual vocês." Minha família dizia que eu tinha sorte de ter encontrado alguém tão animada, tão cheia de vida. Ninguém via o que acontecia quando as portas se fechavam, quando eu ficava sozinho com meus pensamentos. Eu comecei a me sentir sufocado, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Tudo era do jeito dela, no tempo dela, do gosto dela. Eu só existia para preencher o papel de namorado perfeito, de parceiro compreensivo. Eu me peguei várias vezes olhando para o espelho e não reconhecendo mais quem eu era. Antes eu tinha sonhos, planos, vontades. Agora, tudo girava em torno de não desagradar a Mirella, de evitar brigas, de manter a aparência de felicidade. Eu sentia falta de mim mesmo, mas não sabia como voltar a ser quem eu era. E, o mais estranho, é que eu tinha medo de admitir isso até para mim. Afinal, quem ia acreditar que aquela vida perfeita, que todo mundo invejava, era só fachada? Quando as coisas começaram a pesar de verdade, minha primeira reação foi tentar conversar com as pessoas mais próximas. Achei que, se eu desabafasse, talvez alguém me ajudasse a enxergar melhor a situação. Só que não foi bem assim. Lembro de um domingo na casa dos meus pais, quando tentei tocar no assunto com minha mãe, Dona Célia. Estávamos lavando a louça juntos, e eu, meio sem jeito, comentei: "Mãe, às vezes acho que a Mirella pega pesado comigo, sabe? Ela não gosta que eu faça certas coisas, reclama de tudo." Minha mãe nem levantou os olhos do prato que estava enxaguando. Só disse: "Ah, Ricardo, mulher é assim mesmo. Sua avó era igualzinha com seu avô. O importante é manter a paz em casa, filho. Não fica arrumando problema onde não tem." Fiquei quieto, sentindo um nó na garganta. Era como se ela tivesse fechado uma porta na minha cara. Tentei também conversar com meu pai, o seu Geraldo, mas ele foi ainda mais direto. "Você que escolheu, agora aguenta. Casamento é isso aí. Ninguém é feliz o tempo todo. Se ela reclama, é porque se importa." Aquilo me deixou ainda mais confuso. Será que eu estava mesmo exagerando? Será que todo mundo passava por isso e só eu não sabia lidar? Comecei a me sentir meio infantil, como se estivesse reclamando de barriga cheia. Com meus amigos, a situação não foi muito diferente. O Lucas, aquele amigo que apresentou a gente, sempre foi meu confidente. Um dia, depois de um jogo de futebol,
Sentei com ele no bar e tentei abrir o jogo. Falei das piadas que a Mirella fazia, do jeito que ela me controlava, das brigas por causa de coisas pequenas. Ele riu, deu um tapa no meu ombro e disse: "Cara, relaxa. Mulher gosta de mandar mesmo. Faz parte. Você é muito certinho, Ricardo. Deixa ela ser feliz, não fica encanando." Os outros amigos concordaram, mudaram de assunto, começaram a falar de futebol. Fiquei ali, segurando o copo, me sentindo um estranho no meio deles. Até no trabalho, quando eu dava alguma pista de que as coisas não iam bem, as pessoas minimizavam. Uma vez comentei com o pessoal do escritório que estava difícil conciliar tudo, que Mirella não gostava que eu ficasse até mais tarde. O pessoal riu, falou que eu era marido de mulher brava, que era melhor obedecer. Ninguém levava a sério. Parecia que, para todo mundo, o que eu estava vivendo era só uma fase, uma coisa normal de casal. Eu comecei a duvidar ainda mais de mim. Será que eu era fraco? Será que estava esperando demais de um relacionamento? Só que teve uma pessoa que não fez pouco caso. A Letícia, minha colega de trabalho, sempre foi mais reservada, mas a gente se dava bem. Um dia, depois de uma reunião tensa, ela me chamou para tomar um café na padaria da esquina. Eu estava meio distraído, mas aceitei. Sentamos e ela ficou me olhando como se estivesse esperando eu falar alguma coisa. Acabei desabafando, sem nem perceber. Falei das brigas, do controle, das piadas que me machucavam. Falei do medo de contrariar a Mirella, da sensação de estar sempre pisando em ovos. Letícia ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ela ficou um tempo quieta, mexendo no café. Depois, falou baixo. "Ricardo, isso não é normal. Não é só brincadeira, nem cuidado. É controle, é desrespeito. Eu já passei por algo parecido, e sei como é difícil enxergar de dentro. Mas você não está exagerando. Ninguém merece viver assim, se sentindo menor." Aquilo me pegou de surpresa. Pela primeira vez, alguém não tentou justificar a Mirella, nem me chamar de sensível demais. Letícia não me deu conselhos prontos, nem tentou mudar de assunto. Só ficou ali, me ouvindo, me olhando de um jeito que parecia dizer: "Eu entendo." Depois desse café, Letícia começou a me mandar mensagens de vez em quando, perguntando como eu estava, se precisava conversar. No começo, achei estranho, mas depois comecei a esperar por essas mensagens. Era como se, finalmente, alguém enxergasse o que eu estava sentindo. Ela nunca forçava nada, só dizia: "Se quiser conversar, estou aqui." Isso me dava um alívio estranho, uma sensação de que eu não estava completamente sozinho. Com o tempo, percebi que eu me sentia mais à vontade com Letícia do que com qualquer outra pessoa. Não era nada romântico, era só uma amizade sincera, sem julgamentos. Ela me fazia perguntas que ninguém mais fazia. "O que você quer, Ricardo? O que te faz feliz?" Eu não sabia responder. Fazia tanto tempo que eu não pensava em mim, que não sabia mais o que queria. Letícia me incentivava a olhar para dentro, a tentar lembrar de quem eu era antes de tudo isso. Enquanto isso, em casa, as coisas continuavam do mesmo jeito. Mirella não percebia nada, ou fingia não perceber. Continuava com as piadas, com o controle, com as cobranças. Eu tentava conversar, mas ela sempre dava um jeito de virar o jogo. "Você está estranho, Ricardo. Está me escondendo alguma coisa?" Eu negava. Dizia que era só cansaço do trabalho. Ela não acreditava, ficava ainda mais desconfiada. Eu me sentia cada vez mais sufocado, como se estivesse preso em uma armadilha. Minha família continuava achando que estava tudo bem. Minha mãe perguntava quando íamos casar. Meu pai dizia que eu tinha sorte de ter uma mulher tão animada. Meus amigos pararam de me chamar para sair, já que eu quase nunca podia ir. No trabalho, eu fingia que estava tudo certo, mas por dentro sentia um vazio enorme. Só Letícia parecia perceber que tinha algo errado. Ela nunca insistia, mas sempre estava ali, pronta para ouvir.
Teve um dia que eu cheguei no trabalho especialmente mal. Tinha brigado com a Mirella na noite anterior por causa de uma mensagem que recebi de um amigo antigo. Ela fez um escândalo. Disse que eu estava escondendo coisas, que não confiava mais em mim. Eu dormi no sofá, acordei com dor nas costas e uma tristeza que não passava. No escritório, Letícia percebeu na hora. Me chamou para almoçar e eu aceitei. No restaurante, ela só perguntou: "Quer falar sobre isso?" Eu desabei. Falei tudo, sem filtro, sem medo de parecer fraco. Ela ouviu, segurou minha mão por um instante e disse: "Você não está sozinho. Se precisar de ajuda, eu estou aqui." A partir desse dia, comecei a pensar diferente. Não era só comigo, não era coisa da minha cabeça. Alguém de fora, alguém que eu respeitava, via o que eu estava passando e dizia que não era normal. Isso me deu força para começar a questionar as coisas. Não era fácil, claro. Eu ainda sentia culpa, ainda tinha medo de magoar a Mirella, de decepcionar minha família. Mas, pela primeira vez em muito tempo, comecei a pensar que talvez eu merecesse mais. Que talvez eu pudesse, sim, mudar alguma coisa. Letícia nunca me pressionou, nunca disse o que eu devia fazer. Só me apoiava, me ouvia, me fazia perguntas. Isso foi fundamental. Eu precisava de alguém que me enxergasse, que validasse o que eu sentia. E aos poucos, fui percebendo que não estava tão sozinho quanto pensava. Talvez, com o tempo, eu conseguisse encontrar uma saída. Mas, por enquanto, só de ter alguém do meu lado já era um alívio enorme. Depois daquela conversa com a Letícia, minha cabeça virou um redemoinho. Eu ia trabalhar, tentava me concentrar nos projetos, mas tudo parecia meio distante, como se eu estivesse assistindo a minha própria vida de fora. Comecei a perceber o quanto eu estava cansado, não só fisicamente, mas de um jeito que não passava com sono ou café. Era um cansaço de alma, de quem carrega um peso o tempo todo e já nem lembra como era andar leve. Em casa, Mirella continuava igual. Ela não notava nada de diferente em mim, ou talvez notasse e fingisse não ver. Eu já não tinha mais energia. Para discutir, então só concordava com tudo, fazia o que ela queria, evitava qualquer coisa que pudesse virar motivo de briga. Às vezes, ela me perguntava por que eu estava tão calado, e eu respondia que era só o trabalho, que estava tudo bem. Ela aceitava, mas eu via nos olhos dela que não acreditava. Isso só aumentava a tensão entre nós, como se estivéssemos sempre à beira de uma explosão. Eu me sentia culpado o tempo todo, culpado por não conseguir ser o namorado que ela queria, culpado por pensar em mim, culpado por sentir vontade de sumir. Tinha dias em que eu acordava e a primeira coisa que vinha na cabeça era: o que eu vou fazer hoje para não irritar a Mirella? Eu me policiava o tempo todo, pensava 2 vezes antes de falar qualquer coisa, evitava dar opinião. Era como se eu tivesse desaprendido a ser espontâneo, a ser eu mesmo. E no fundo, eu sabia que isso não era normal, mas não conseguia sair desse ciclo. O medo também era constante. Medo de terminar e me arrepender, medo de ficar sozinho, medo de decepcionar minha família, medo de perder tudo o que construí. Eu pensava em como seria contar para meus pais que eu queria terminar, depois de tudo o que eles investiram na nossa relação, de todas as expectativas. Imaginava a decepção no rosto da minha mãe, os conselhos do meu pai para tentar mais. Um pouco. Pensava nos amigos que provavelmente iam dizer que eu estava exagerando, que era só uma fase. E, principalmente, pensava no vazio que ia ficar se eu realmente tomasse uma decisão. Às vezes eu me pegava lembrando de como era minha vida antes da Mirella. Eu tinha hobbies, saía com os amigos, visitava meus pais sem precisar pedir permissão. Gostava de desenhar, de ouvir música alta, de cozinhar coisas diferentes. Agora, tudo isso parecia tão distante, quase como se tivesse acontecido com outra pessoa. Eu sentia falta de mim mesmo, mas não sabia como voltar a ser quem eu era. Era como se eu tivesse me perdido no meio do caminho,
e agora não soubesse mais para onde ir. A dúvida era minha companheira constante. Eu ficava me perguntando se não era eu o problema, se não estava mesmo sendo sensível demais. Lembrava das coisas que Mirella dizia. Você reclama de tudo, Ricardo. Nunca está satisfeito. Será que era verdade? Será que eu era ingrato, que não sabia valorizar o que tinha? Eu tentava me convencer de que era só uma fase, que todo casal passava por isso, mas no fundo sabia que não era bem assim. Era diferente. Era como se eu tivesse deixado de existir para que a relação continuasse. A exaustão era tanta que, às vezes, eu pensava em largar tudo e ir embora, sem avisar ninguém. Fantasiava em pegar o carro, dirigir até uma cidade qualquer e recomeçar do zero, sem precisar dar satisfação para ninguém. Mas aí vinha a culpa de novo. O medo de magoar a Mirella, de ser visto como o vilão da história. Eu não queria machucar ninguém, mas também não queria continuar me machucando. Era um impasse, uma sensação de estar preso em um labirinto sem saída. Letícia continuava sendo meu único ponto de apoio. Às vezes eu mandava mensagem para ela só para desabafar, contar como tinha sido o dia. Ela sempre respondia com calma, nunca julgava, só ouvia. Às vezes ela me fazia perguntas que me faziam pensar: o que você faria se não tivesse medo? Ou, você acha que merece viver assim? Essas perguntas me incomodavam, porque eu não sabia responder. Eu tinha medo de tudo, e já nem sabia mais o que merecia. Teve uma noite em que tudo pareceu desabar de vez. Mirella implicou porque eu estava mexendo no celular. Achou que eu estava escondendo alguma coisa. Começou uma discussão. Ela levantou a voz, disse que eu era frio, que não me importava com ela. Eu tentei explicar, mas ela não quis ouvir. Fiquei ali, parado, ouvindo tudo calado, sentindo uma vontade enorme de chorar. Quando ela saiu do quarto, eu sentei na cama e chorei baixinho para ninguém ouvir. Foi ali que percebi o quanto eu estava no limite, o quanto eu precisava de ajuda. No dia seguinte, fui trabalhar como um zumbi. Letícia percebeu na hora. No almoço, ela me chamou para caminhar no quarteirão. Eu contei tudo, sem filtro, sem vergonha. Ela me ouviu, me abraçou e disse: você não está sozinho, Ricardo. Eu sei que é difícil, mas você precisa pensar em você. Ninguém merece viver assim. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Comecei a pesquisar na internet sobre relacionamentos tóxicos, sobre abuso emocional. Li relatos de outras pessoas, vi que muitos sentimentos que eu tinha eram comuns. Isso me deu um pouco de alívio, mas também me assustou. Era difícil admitir que eu estava vivendo aquilo, que minha vida perfeita era só fachada. Mas, ao mesmo tempo, era um alívio saber que eu não era o único, que não estava louco. Passei dias assim, oscilando entre a vontade de mudar tudo e o medo de perder o pouco que ainda restava. Às vezes pensava em conversar com Mirella, em tentar explicar como eu me sentia, mas aí lembrava de todas as vezes em que tentei e nada mudou. Sentia que, para ela, eu era só um obstáculo, alguém que precisava ser moldado para caber no mundo dela. E eu já não queria mais ser moldado. Não queria mais me encaixar em um papel que não era meu. No fundo, eu sabia que precisava tomar uma decisão. Mas, para isso, eu precisava de coragem. Coragem para enfrentar o medo, para lidar com a culpa, para aceitar que talvez eu fosse mesmo perder algumas coisas. Mas, acima de tudo, coragem para me escolher, para voltar a ser quem eu era. Eu, não. Sabia como fazer isso, mas sabia que não podia continuar vivendo assim. E, pela primeira vez em muito tempo, comecei a pensar que talvez, só talvez, eu merecesse ser feliz de verdade. Eu não sei se alguém que está ouvindo isso já passou por algo parecido, mas eu realmente preciso perguntar: será que sou eu que estou vendo o problema onde não tem?
Será que todo mundo vive esse tipo de coisa e só não fala? Ou será que eu realmente estou preso numa situação que não faz sentido continuar? Eu fico me perguntando isso o tempo todo, porque, sinceramente, eu não sei mais separar o que é exagero do que é real. Às vezes penso que talvez eu esteja sendo dramático, que devia só aceitar as coisas como são, como todo mundo parece fazer. Mas aí lembro de como me sinto, desse peso no peito, dessa vontade de sumir, e me pergunto: será que é normal viver assim? Eu olho para a minha vida e vejo tudo o que construí. O apartamento que decorei com tanto cuidado, as viagens que fizemos, as fotos sorrindo, os jantares com amigos, os planos para o futuro. Por fora, parece tudo certo. Mas, por dentro, eu sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa. Sinto que, a cada dia, vou me apagando um pouco mais, só para manter a paz, só para não decepcionar ninguém. E aí, eu me pergunto: até quando? Isso faz sentido? Até quando vale a pena sacrificar quem eu sou para manter uma imagem de felicidade que, no fundo, não existe? Eu queria muito ouvir de alguém que já passou por isso. Como é que a gente sabe a hora de mudar? Como é que a gente encontra coragem para dar um passo que parece impossível? Porque, para mim, parece que tudo vai desmoronar se eu fizer qualquer movimento. Tenho medo de magoar a Mirella, de decepcionar minha família, de perder os amigos. Tenho medo de ficar sozinho, de não conseguir recomeçar, de me arrepender depois. Mas, ao mesmo tempo, tenho medo de continuar assim e nunca mais me encontrar. Tenho medo de olhar para trás daqui a 10 anos e perceber que desperdicei minha vida tentando agradar todo mundo, menos a mim mesmo. Eu fico pensando se existe um jeito certo de fazer isso. Será que eu devia conversar com a Mirella de novo? Será que ela mudaria se eu explicasse de verdade como me sinto? Ou será que eu só estou adiando o inevitável? Eu já tentei tantas vezes, já conversei, já pedi, já chorei. Mas parece que nada muda. E aí eu me sinto culpado, porque penso que talvez eu não esteja me esforçando o suficiente, que talvez eu devesse ser mais paciente, mais compreensivo. Mas, honestamente, eu não sei mais o que fazer. Às vezes eu penso em simplesmente ir embora, arrumar minhas coisas e sumir. Mas aí lembro de tudo o que deixaria para trás, de todas as pessoas que se importam comigo, mesmo que não entendam o que estou passando. Lembro da minha mãe, do meu pai, dos amigos de infância. Lembro do trabalho, dos colegas, da Letícia, que tem sido o meu único apoio. Penso em como seria explicar para todo mundo o que aconteceu, em como seria lidar com o julgamento, com as perguntas, com os conselhos que eu não pedi. E aí o medo volta, forte, me paralisando. Eu queria saber se alguém já sentiu isso. Essa mistura de culpa, medo, dúvida e ao mesmo tempo uma vontade enorme de mudar tudo. Eu queria saber se é possível recomeçar, se é possível reconstruir a própria vida depois de tanto tempo vivendo para agradar os outros. Eu queria saber se existe vida depois de uma decisão dessas, se a gente consegue ser feliz de verdade ou se é só ilusão. Porque, para mim, parece impossível. Parece que, não importa o que eu faça, sempre vai faltar alguma coisa. Eu também fico pensando se eu não devia ser mais grato pelo que tenho. Tem tanta gente passando por coisas piores, tanta gente que daria tudo para ter uma casa, um emprego, uma companheira. Eu sei disso e me sinto ainda mais culpado por reclamar. Mas, ao mesmo tempo, não consigo ignorar esse vazio, essa sensação de que estou vivendo pela metade. Será que é egoísmo querer mais? Será que é errado querer ser feliz de verdade, mesmo que isso signifique magoar alguém? Eu queria muito ouvir a opinião de vocês. O que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu estou exagerando, que devia só aceitar as coisas como são? Ou acham que eu devia ter coragem de mudar, de buscar uma vida que seja realmente minha? Eu não estou pedindo respostas prontas,
porque sei que cada um tem sua história, seu jeito de ver o mundo. Mas, às vezes, ouvir outras experiências ajuda a clarear as ideias, a enxergar caminhos que a gente não vê sozinho. Eu também queria perguntar: como é que a gente lida com o medo de recomeçar? Como é que a gente enfrenta a solidão, a culpa, a dúvida? Como é que a gente aprende a se colocar em primeiro lugar depois de tanto tempo vivendo para agradar os outros? Eu não sei se vou conseguir, mas sinto que, se eu não tentar, vou passar o resto da vida me perguntando como teria sido. E isso, para mim, é o pior dos medos. Eu fico pensando em tudo o que a Letícia me disse, em todas as vezes que ela me ouviu sem julgar, em todas as perguntas que ela fez. Penso em como seria bom ter mais pessoas assim por perto, pessoas que realmente enxergam a gente, que não tentam minimizar o que sentimos. Acho que, no fundo, todo mundo precisa de alguém. Assim, alguém que nos lembre que a gente merece ser feliz, que a gente tem direito de buscar uma vida melhor. Eu não sei o que vou fazer ainda. Não sei se vou ter coragem de mudar tudo, de enfrentar o medo, de recomeçar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, estou pensando em mim. Estou tentando lembrar de quem eu era, do que eu gostava, do que me fazia feliz. Estou tentando acreditar que, talvez, eu mereça mais do que só sobreviver. Talvez eu mereça viver de verdade. Se alguém aí já passou por isso, se alguém tem um conselho, uma palavra de apoio, eu agradeço de coração. Porque, agora, tudo o que eu mais preciso é de um pouco de clareza, de um pouco de coragem, de um pouco de esperança. Eu só queria saber se é possível, se vale a pena, se existe vida depois de uma decisão dessas. O que vocês acham? Estou exagerando? Ou está na hora de mudar tudo?